João capítulo 14, e nós vamos hoje para o verso 8. João capítulo 14, verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Pai, muito obrigado pelas Escrituras, obrigado ao Senhor Deus pelas nossas vidas. Clamo que o Senhor abençoe a nós, ó Senhor, para que nesse instante que vamos estudar a Tua Palavra, eu aqui junto com alguns irmãos e os irmãos, ó Senhor Deus, nos seus lares, nós possamos crescer no conhecimento da Tua pessoa, também, ó Pai, no conhecimento da obra do Teu Filho Jesus e da pessoa dele, e ó Santo Deus, que nós possamos estar sempre contentes. Clamo a Ti no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Aqueles que assistiram ou ouviram a mensagem da semana passada, sabem qual é o contexto deste pedido, né? O pedido aqui é: mostra-nos o Pai. Qual é o contexto desse pedido? E o contexto desse pedido é a despedida, né? O discurso de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa logo após o traidor ser indicado. Jesus indica o traidor e ele começa a se despedir dos seus discípulos. Lembrando que esse discurso gera dúvidas na mente, né, na vida dos discípulos. E a gente leu na semana passada, nós iniciamos o nosso estudo na semana passada pelo verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então, nós falamos sobre isso na semana passada. O título da mensagem da semana passada foi justamente o final do verso: como podemos saber o caminho? E agora a gente vê Filipe pedindo para ver o Pai. É isso que Filipe faz, ele está pedindo para ver o Pai. Esta ideia, irmãos, ela surge após o famoso verso do capítulo 14 do livro de João. Este capítulo, esse versículo que é tão famoso, o que ele nos diz? Ele nos ensina que o Senhor Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito interessante o jeito do Senhor Jesus responder a dúvida de Tomé, dizendo que ele é o caminho. Se Tomé tinha dúvida sobre o caminho, Jesus vem e diz: eu sou o caminho. E ele diz que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então isso é muito, irmãos, mas muito profundo, porque neste texto nós aprendemos que Cristo não é o destino. Isso pode parecer estranho, mas a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, como eu disse na semana passada, ele estava vazio de sua glória, e ele, na sua humildade, diz que ele é o caminho, não é o destino. Porém, ele deixa nas entrelinhas que Deus é o destino, que nós só alcançamos por meio de Cristo. E isso é profundo demais. Eu sou o caminho, ele diz, a verdade e a vida. Ninguém, Jesus dizendo, vem ao Pai senão por mim. Então, quer ir ao Pai, tem que ir a Cristo. É o Senhor Jesus aquele que nos conduz ao Pai. É muito interessante você pensar que hoje em dia nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos o Santo Espírito habitando em nós por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e depois de encontrarmos com o Senhor Jesus e o recebermos como Salvador, ele envia esse Santo Espírito e a gente olha para Cristo e encontra o Pai. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho, e ele não é o destino, quando a gente olha o texto. Porém, o destino só é encontrado nele. Profundo isso, não é? O destino só é encontrado nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso digo, ele é tudo que a gente precisa. Tudo está na pessoa do Senhor Jesus. E quando Filipe
pede o que pede, mostra-nos o Pai, e é interessante que ele ainda diz assim, ó, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele só queria ver o Pai. Aí nós temos algo a aprender essa noite com o Senhor Jesus, porque conhecer o Pai passa pelo conhecimento da pessoa de Cristo. Ver o Pai passa por ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo e crer nele. Por enquanto, nós não sabemos o que nos espera no céu, sempre lembrando disso. Nós gozamos de grandes bênçãos, mas nada comparado à grande árvore que um dia teremos. Por enquanto é só uma pequena semente, mas um dia nós estaremos diante de uma grande árvore. Para aqueles que não têm contato com as Escrituras, é porque Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequenininho, mas um dia o reino vai ser como a grande árvore da mostarda, tá? Então, a gente está vendo isso. Conhecer a Deus passa pelo conhecimento da pessoa de Cristo. Verso 7 do mesmo capítulo: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, irmãos, esse verso é importante para mim, mas para que a gente tenha um melhor conhecimento, eu quero ler para vocês do verso 1 até o verso 9. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje começa aqui: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Verso 7 nos indica, e uma coisa que é muito importante: quer saber quem é Deus, precisa saber quem é Jesus. E por que isso? Deixe marcado aqui. Agora eu vou lá em Colossenses, se você quiser ir comigo, pode ir também. Colossenses capítulo 1, eu quero te mostrar por que a gente precisa passar pela pessoa do Senhor Jesus. Nesse caso eu só vou ler um texto que vai ter uma parte da mensagem que eu vou ler muitos versículos, tá? Então, Colossenses capítulo 1, verso 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, Jesus Cristo, habitasse. Foi da vontade do Pai, e que, havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, tudo em Cristo habita a plenitude de Deus. É por Cristo que é feito a paz. É pelo sangue de Jesus Cristo que isso acontece, e é por meio de Cristo que toda a criação é reconciliada com o Pai. Foi por isso que o Senhor Jesus está afirmando: se você conhecer a mim, você conhece o Pai. O versículo, ele parece ambíguo ao dizer que eles não conhecem o Pai. Na parte A do verso diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, vamos dar uma pausa aqui. Esse capítulo 14, ele é muito profundo, irmãos, naquilo que ele se pretende a contar para nós, né? O João, quando viu tudo isso e depois relata para a gente, ele também inspirado pelo Santo Espírito para fazer o que ele fez nesse livro maravilhoso. E aí ele parece ambíguo, porque de início parece que os apóstolos não conheciam o Senhor Jesus pelo texto. Muito bem. Será que eles não eram convertidos?
Na semana passada, eu já discuti isso um pouco com os irmãos e falei sobre a pessoa de Pedro. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a pessoa de André. Então, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Será que os apóstolos não eram convertidos? Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, no verso 35, diz assim, ó: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Então perceba quem está nessa cena: João o Batista e 2 discípulos dele. Então eram 3 pessoas. E vendo passar Jesus, João diz, né: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Eles já seguiam João Batista, eles esperavam pelo Messias, e quando João aponta para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, estes 2 homens passam a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. Eu quero te perguntar, será que esse homem não era convertido? Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Quem ele estava esperando, ele encontrou. Irmãos, por favor, não vamos acreditar naqueles que afirmam que os apóstolos só se converteram, os discípulos do Senhor Jesus só se converteram após a ressurreição de Cristo. A resposta é não a essa afirmação. Não, eles não se converteram após a ressurreição do Senhor Jesus. Eles eram homens convertidos, usados pelo Senhor Jesus, mas que precisavam conhecer um pouco mais do Senhor Jesus, a cada dia mais. Eu quero fazer uma pergunta. É muito estranho, muito chato não ter ninguém aqui. Agora eu estou olhando para o Mauro. Só está o Mauro ali, o Marcos, os 2 Marcos lá atrás, e a Vitória lá dentro. É muito estranho. Eu fico com vontade de perguntar, e vocês sempre participam. Aí eu quero perguntar, só tem o Mauro, e o Mauro não quer que eu pergunte para ele. Está ali, não pergunta. Não, é muito estranho isso. Mas respondam aí na sua casa. Meus irmãos, podemos conhecer Cristo em sua plenitude? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Será que nós podemos conhecer o Senhor Jesus em sua plenitude? Agora, vamos lembrar, os apóstolos foram usados para escrever a Bíblia, escrever as Escrituras, nos ensinar sobre Cristo, nos ensinar como é ser igreja. Eles foram usados para isso. Nós temos o Novo Testamento completo. Nós conhecemos Cristo plenamente? Será que nós conhecemos o Senhor Jesus plenamente? Meus irmãos, a resposta é não. Meus irmãos, a Bíblia é sobre Cristo. As Escrituras inteiras são sobre Ele. Ele, meus irmãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Antes de qualquer coisa existir, o nosso Senhor Jesus já estava lá. Como eu disse hoje pela manhã, falando sobre Deus estar amanhã cuidando de nós, que a gente não deve se preocupar, lembra de hoje pela manhã? Se ocupar antes, a gente não deve fazer isso. A gente deve se ocupar agora. Fazer planos, sim, mas não se ocupar antes. Nós vamos nos ocupar com o agora. Lembra disso? Jesus já está lá amanhã também. Este é o nosso mestre, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor, esse é Jesus, o Cristo, o Messias. Podemos conhecer o Senhor Jesus em sua plenitude? Então, por favor, vamos olhar para Ele em alguns textos das Escrituras. Vamos ver se podemos conhecer Cristo em sua plenitude? Veja se a mente humana consegue dar conta de coisas como esta.
Verso 34 de Mateus 25, a Bíblia diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Jesus falando: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É compreensível isso? Continue comigo. João capítulo 17. Vamos caminhar um pouco até o final do Novo Testamento. João capítulo 17. No verso 24, Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste, antes da fundação do mundo. Conseguimos entender, compreender o Senhor Jesus em sua plenitude? Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, bendito o Deus e... verso 3, desculpa. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, a Bíblia está dizendo, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Continua a perguntar, a nossa mente consegue alcançar quem é Jesus? 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Só para que a compreensão seja melhor, vou a partir do 18. Então vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Para terminar, Apocalipse capítulo 13. Nós conseguimos entender o Senhor Jesus em sua plenitude? Capítulo 13 de Apocalipse. Eu vou ler a partir do 6, mas o que importa para mim é o verso 8. A Bíblia diz: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Irmãos, é compreensível isso? Não, não é compreensível. Ele não precisa do tempo, ele não precisa do espaço para ser quem ele é. Eu preciso desse tempo aqui, eu preciso desse espaço aqui. O Senhor Jesus, ele não precisa disso. O Senhor Deus, em sua plenitude, está fora do tempo. Nunca vou deixar de dizer isso, está fora desse mundo. Ele se limita para ter comunhão conosco. Ele se limita para ser homem, por exemplo. Ele se limita para morrer. Isso é o nosso Deus. Ele quer se limitar para poder ter relacionamento conosco. Nós somos limitados e não conseguimos compreendê-lo em sua plenitude. A Bíblia está falando coisas como ele foi morto desde a fundação do mundo, irmãos. Então eu quero te dizer uma coisa que um dia eu ouvi, não sei se a frase é dele, mas ouvi de um homem chamado Ariovaldo Ramos. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Maravilhoso essa frase. Essa frase é maravilhosa, porque antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já fazia planos com Deus. E a Bíblia está falando aqui no verso 8, que desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto por mim e por você. Creia nisso essa noite, se você ainda não creu no sacrifício de Cristo na cruz. Lembre-se que ele não é um acidente da história.
lembre-se que Ele vem porque Ele é prometido. Lembre-se do que a gente leu agora há pouco, André dizendo: achamos o Messias. Sabe por que ele diz achamos? Porque ele estava procurando por Ele, estava esperando por Ele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus prometeu que Ele viria, e o nosso Deus prometendo que Ele viria, cumprindo isso, Ele vem e Ele morre na cruz por nós. Só que para Deus, que não precisa deste tempo, Ele já havia sido crucificado desde a fundação do mundo. É impossível compreendê-lo em sua plenitude. Agora, é óbvio, olhando para o texto, que nós o compreendemos e o conhecemos em parte. Olha só o que o Senhor Jesus diz no verso 7, volte para lá, por favor, capítulo 14 de João, verso 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Não pergunte qual é o caminho, talvez o Senhor Jesus está dizendo, eu sou o caminho. É o que o Senhor Jesus está falando. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Mas só que ele continua e diz: e já desde agora conheceis. Então é uma coisa óbvia, irmãos, que a gente conhece o Senhor Jesus em parte. Não se esqueça, Jesus, Ele está se revelando aos seus apóstolos. Os seus apóstolos vão ter muito mais contato com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não acaba a sua obra na cruz. E o relacionamento entre Ele e os seus apóstolos é diferente do relacionamento que diferente do relacionamento que nós temos hoje com o Senhor Jesus, depois da Bíblia toda completa. Existe diferença, mas o Senhor Jesus está se revelando a eles, e está dizendo: vocês não conhecem completamente, mas conhecem o suficiente. E conhecem o suficiente para quê? Aí Cristo vai além e já antecipa a pergunta, o pedido do Filipe. Por quê? Vocês conhecem o suficiente para ver o Pai. Olha só o que o verso no final diz. Eu vou ler o verso inteiro, mas o que importa para mim é a última frase. E vós me conheceis, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Você lembra como nós começamos? Você lembra do tema, o título da mensagem? Mostra-nos o Pai. Você lembra? O verso 8, o Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas na verdade o Senhor Jesus já tinha dito que eles já tinham visto. Ele antecipa o pedido de Filipe. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O pedido de Filipe, meus irmãos, não é exclusivo dele. Antes de ver uma outra passagem sobre alguém pedindo para ver o Pai, para ver a Deus, eu quero só lembrar de vocês sobre dois homens que não enxergavam Deus direito. É só isso. Dois homens. Um deles é Jó e o outro Asaf. O problema desses homens é que eles não enxergavam a Deus direito. Só isso. Eles não tinham o contato que os apóstolos tiveram com Cristo. Eles não tiveram esse contato com Deus. Mas eles estavam cegos em relação ao Senhor Deus. Talvez eu possa ser um pouco duro, mas a pior cegueira talvez seja a nossa, quando nós parecemos com Jó e com Asaf. Eu quero amenizar Filipe, porque ele está aprendendo com Cristo. Eu quero lembrar os irmãos que neste momento da história do povo de Deus, Filipe estava passando por um momento de despedida. O Senhor Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, o que não deveria ter sido feito por Cristo. O Senhor Jesus tinha indicado o traidor, e Judas já tinha ido embora. O Senhor Jesus estava falando sobre sua morte,
O Senhor Jesus estava falando sobre o mandamento do amor. O Senhor Jesus estava falando sobre as moradas. O Senhor Jesus tinha acabado de responder Tomé, dizendo que não sabia o caminho. Eu quero amenizar essa parte das Escrituras que fala sobre Filipe e pensar em nós como Jó e como Asaf. Vamos lembrar de Jó rapidamente. Então, vocês conhecem a história. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, e ele perde tudo na sua vida, tudo, inclusive ele perde filhos e filhas. Em um determinado momento, sua mulher parece que não o apoia, ele tem amigos que o acusam, e ele se justifica durante todo o livro, e num determinado momento do livro, o Senhor, Deus, fala com ele. E aí eu queria que você lembrasse das palavras dele já, lá em Jó 42. Então Jó, capítulo 42, verso 5, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Eu queria que a gente só rapidamente pensasse nisso daqui. Você percebeu que Deus fez mais sentido para Jó depois do sofrimento? Olha, então significa que se não vem pelo amor, vem pela dor? Não, Jó não estava longe de Deus. Jó não estava longe de Deus quando tudo aconteceu. Tanto que a gente não pode fazer do livro de Jó uma norma. Não podemos. Jó, lembre-se, não estava longe de Deus, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. E após o sofrimento, esse homem, ele enxerga Deus de forma diferente. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Então agora, Deus faz mais sentido para ele, após o sofrimento. Também, irmãos, eu não quero dizer que o momento que a gente está passando vai fazer a gente, vai fazer com que Deus faça mais sentido para nós. Eu tenho certeza de uma coisa: todo mundo que está acompanhando aqui o culto, e eu vou vendo as coisas subindo, boa noite, né, saudades, estou vendo aqui, ó, muito bom ouvir, e assim vai, tá vendo o versículo bíblico. Todo mundo está longe de mim hoje. Talvez, é claro, vai ter gente que vai dar mais valor ao culto público. Eu acredito que esses irmãos que estão aqui, ó, pela internet, essas pessoas dão valor ao culto público, por isso que estão aí. Mas, meus irmãos, 181 pessoas visualizando. Eu quero só falar o seguinte, 181 aqui visualizando. Se tiver mais de uma pessoa em alguns lugares, a gente vai ultrapassar 200 aqui. Olha, eu quero só falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, tem vezes que a gente não tem 200 pessoas no culto noturno, e nem na EBD. Eu acho que 200 pessoas só passou uma vez na EBD esse ano, pelo que eu lembre, apenas uma vez. Eu não estou falando que isso vai trazer uma nova consciência para o povo, não é isso. Eu só estou falando que Jó, ao passar por esse período de sofrimento, Deus fez mais sentido para ele. Ele passou a enxergar a Deus, está vendo? Antes ele só ouvia, agora ele pode ver também. Aumentou o sentido. Cegueira espiritual acontece com a gente. Eu quero ler um texto um pouquinho grande para você agora. Cegueira espiritual acontece com a gente também quando a gente inveja, por exemplo, os ímpios. Então, vamos lá. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, olha o que o salmista diz: os meus pés quase se desviaram, pouco faltou, o salmista está dizendo, para que escorregassem os meus passos. E aí ele diz: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Vou continuar a leitura, para vocês entenderem o coração desse homem. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno.
os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão o salmista está falando: tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. E aí a Bíblia diz, o salmista nos conta: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Eu não vou ler o resto, deixo para você. Mas esse homem passou a enxergar Deus diferente, porque ele entendeu o Senhor. Filipe, meus queridos irmãos, ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E eu quero voltar um pouquinho na mensagem da semana passada e dizer: eu creio que muitos desses que se dizem crentes, eles também não entendem o Senhor Jesus. Eu vou dizer até que nós, como falei no começo dessa mensagem, precisamos aprender sobre Jesus, porque em sua plenitude a gente também não sabe. E aí Filipe diz: mostra-nos o Pai, sendo que Jesus já tinha dito: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sendo que Jesus tinha dito: já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Filipe mesmo assim estava confuso. Mas isso não é uma exclusividade de Filipe. Vamos lembrar de Moisés. Êxodo capítulo 33. No capítulo 32 acontece a idolatria no meio do povo através do bezerro de ouro. E aí o Senhor Deus, ele se ira contra os idólatras, né? E ele quer destruir o povo, mas Moisés intercede pelo povo. Isso no capítulo 32, de uma forma bem resumida. O Senhor Deus, ele perdoa o povo, mas diz que não o acompanhará à terra prometida. E aí a gente vê este diálogo entre Moisés e o nosso Deus. Verso 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: chega-te, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, e para que ache graça aos teus olhos, considera que essa nação é teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Depois disso, o Senhor Deus, ele diz que ele vai com o povo. Ele vai, né? Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo de sermos separados, eu e teu povo, né, de todos os povos que há na face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens pedido, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Muito bem. Aí sabe o que Moisés fala? Verso 18: então disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Essa exclusividade de pedir para ver não é de forma alguma de Filipe. Sabe de uma coisa? Muitos irmãos aqui, uma vez eles me procuraram para perguntar se a gente veria Deus no céu. E eu não tenho dúvida de que nós veremos Deus no céu. E a resposta que eu tenho é esta: nós veremos Deus no céu. E aí você pergunta: como? Eu quero esperar chegar lá, porque como? A Bíblia não me respondeu no céu.
A Bíblia me respondeu nesta terra, como eu vejo Deus. No caso de Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, portanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. O Senhor Deus o colocou em um lugar. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora, o Senhor Jesus vem e se apresenta a nós. No capítulo 1 de João, no verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Meus irmãos, nós também queremos encontrá-lo. Nós estamos iguaizinhos ao Filipe. Mas o Senhor já disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor já disse: o tendes visto. É isso que o Senhor Jesus está falando. Nós queremos encontrá-lo, nós queremos vê-lo. E o Senhor Jesus aponta o caminho ao Pai por meio de sua pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus aponta o caminho por meio de sua pessoa. Nós queremos ver o Senhor Deus. E o Senhor Jesus, da mesma forma, aponta a face do Pai por meio de sua pessoa. Verso 9, e já vamos terminar. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. E o que eu quero dizer essa noite para você: olhe para o Pai, por meio de Cristo Jesus. Ele é tudo. Amém. Antes de terminar, eu quero lembrar que a gente ore pelos médicos desse país, que a gente ore por todos os caixas que estão trabalhando, supermercado, de padaria, tá bom, de farmácia, os repositores deste lugar, aqueles que estão trabalhando nos postos de gasolina, os enfermeiros, os assistentes. Vamos orar por essas pessoas. Também eu peço aos irmãos que orem pelos governantes desse país. Nesse momento não é momento de falarmos mal do governo, não é momento de xingarmos o governo. Esse momento é de nos unirmos em oração como crentes. Esse governo vai passar, meus irmãos. Daqui a pouco o governo vai mudar. E sabe o que vai acontecer? Tudo o que terá que acontecer. É isso que vai acontecer. Tudo o que terá que acontecer. Então foi nesse governo que Deus permitiu que acontecesse o que está acontecendo. Governo federal tratando as coisas, governo estadual, governo municipal, né, tratando as coisas. Irmãos, nós estamos na cidade onde tem o maior número de casos, o maior número de mortos. O que nós vamos fazer, nós que estamos aqui? Fazer aquilo que o Senhor Deus nos mandou, nos submeter a eles, fazer tudo para a glória de Deus e ser luz desse mundo. Aqueles que estão de alguma forma tristes com tudo isso, e eu também estou triste, né? Vamos orar e vamos ter uma vida mais santa para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. Quarta-feira estaremos de volta às 20 horas.